Baexa Pacha Rentequeira. Olá, parentes! Esse é o podcast Rádio Ajorerecô, uma produção AGGAPK com apoio da Euguia e Oré. Estamos baseados na aldeia Bororó, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e trazemos informações com temas que interessam a todas as comunidades indígenas. Olá, parentes! Eu sou a Tati Kaiowá, comunicadora indígena da Rádio Ajorerecô, e esse é mais um programa com a produção da Ação de Jovens Indígenas. E em nosso programa teremos um momento cultural com o grupo Cafurnas Funiô, Caego Ajajara e a União dos Rappers Indígenas, Bro MCs, Kunumi MC e Os Guarani. Também teremos o podcast territorial Unesp, conversando com o professor Eliel Benites, e o podcast Copiou Parente, falando sobre a PDL 28. E obrigada a vocês, parentes, que ouvem a Rádio Ajorerecô. Espero que curtam a programação e acessem nossos canais digitais através do Instagram, do Facebook e do YouTube. Acessem também jovensindígenas.org.br e conheça mais sobre o trabalho da Ação de Jovens Indígenas de Dourados. Olá, parentes! O podcast Unesp, em parceria com a Catedral Unesco, Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, publica noticiários sobre reforma agrária, povos de diferentes etnias, questões geográficas e outros assuntos que colaboram significativamente no desenvolvimento do país.
O comunicador Renato Coelho vai conversar com o professor Eliel Benites, que é o primeiro indígena doutor em Geografia pela UFGD. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com Eliel Benites. Trata-se do primeiro indígena doutor em Geografia pela Universidade Federal da Grande Dourados. Membro da etnia Guarani Kaiowá, Eliel defendeu a tese intitulada A Busca do Jeito Sagrado de Ser nas Retomadas Territoriais Guarani e Kaiowá. O estudo, realizado no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados, que teve como orientador o pesquisador Jones Dari Goetert e o co-orientador professor Levi Marques Pereira, teve como objetivo compreender o processo de busca do modo de ser maduro, preparado e perfeito por meio do tempo, levando em consideração a existência dos Guarani Kaiowá dentro e fora da reserva Teicui, no município de Carapó, Mato Grosso do Sul. Eliel, bem-vindo ao Pod Territorial Unesp. Inicialmente, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso ouvinte, por gentileza. Olá, tudo bem? Sou Eliel Benites, professor indígena Guarani Kaiowá, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, formado na licenciatura indígena chamado Araverá, posteriormente licenciatura intercultural indígena Tecoarandu, na Universidade Federal da Grande Dourados. Faço parte do movimento dos professores Guarani Kaiowá, Atiguaçu também, grande assembleia do povo Guarani Kaiowá, e venho com essa trajetória de experiência atuar na discussão sobre o território, territorialidade, que na nossa língua chamamos de tecorrá. E por isso que há o interesse sobre estudar a geografia no programa de pós-graduação em geografia na própria Universidade Federal da Grande Dourados. Eliel, para a gente sintonizar o ouvinte sobre o seu estudo, você poderia fazer aí um panorama da proposta central da sua tese de doutorado recém-defendida? Essa tese que acabei de concluir agora, em 2021, trabalha a discussão sobre a busca do Teco-Aragudê, jeito sagrado de ser nas retomadas territoriais Guarani Kaiowá, e tem como objetivo, demonstrar a potência, a força do lugar, como o lugar é produzido no processo das relações de encontro de várias trajetórias, de pessoas Guarani Kaiowá, fora do mundo moderno. E a discussão também é uma espécie de cartografia dos objetos, coisas, sagrado, como produto da relação. E nesse sentido, contribui para a geografia, de uma forma geral, a importância do olhar indígena, a própria geografia Guarani Kaiowá, na perspectiva de a busca do sagrado, as relações, as divindades, que marca o tempo-espaço verdadeiro, o tempo-espaço primeiro, eventos, como diz o Milton Santos. Então, é nessa perspectiva, essa tese busca assentar no mundo da escrita a memória dos mais velhos. Então, a metodologia desse trabalho foi através de mergulhar na memória dos mais velhos para atualizar o tempo-espaço primário, que a gente chama de ARA. E esse ARA no processo das relações entre a divindade e os humanos Guarani Kaiowá, ela busca a constituição de o Aragudê, ou seja, o tempo-espaço sagrado. Então, esse tempo-espaço sagrado é que permite a perfeição do cosmo, do tempo, que também faz parte do nosso tempo da humanidade. Então, resumidamente, a tese discute essa perspectiva. Agora, eu gostaria de uma reflexão sua sobre uma questão de suma importância, que atualmente nós estamos vivenciando um momento muito difícil no país, E como você avalia a atuação do governo federal
que não atua em favor dos povos indígenas e não apresenta políticas indigenistas. Como você vê essa questão, Eliel? A situação política que nós estamos vivendo nesse Brasil de hoje é a decomposição desses direitos garantidos na Constituição Federal, de uma política específica que garante a diversidade e a particularidade dos povos indígenas a nível nacional. Então, é uma política que gradativamente vai decompondo os direitos, né, na perspectiva de legitimar a violência histórica praticada pelo próprio Estado e a sociedade não indígena. É a legitimação de muitos assassinatos, de muitas perdas, desastres, né, que historicamente, secularmente veio sendo praticado aos povos indígenas. Então é um governo, é um momento atual que nós estamos vendo muito preocupado, e os indígenas estão sempre na resistência para que possamos, né, constituir um Brasil, um país que reconheça esses povos originários como direito constitucional, diversidade, mas que faz parte do Estado Nacional como pessoas, como grupo, como povo. E para finalizar, qual que é a importância do seu doutorado, do seu estudo para o povo Guarani Kaiowá? A importância dessa tese, ela reanima, torna à vida os conceitos tradicionais através da memória dos mais velhos. E esses conceitos tradicionais que discute um pouco no campo da geografia, história, antropologia, né, sociologia e outras áreas, né, que poderia estar discutindo, né, dialogando com os grandes autores, ela vai trazer no tempo presente como horizonte para a construção do Tecorá de hoje. Então, os conceitos tradicionais esquecidos, né, deixada de lado, através desse trabalho de doutorado, vai respaldar a luta dos Guarani e Kaiowá pela busca da implementação dos seus direitos constitucionais, o direito ao território, o Tecorá. E, nesse sentido, a garantia da recomposição das relações com suas divindades. Sem Tecorá, não tem como alcançar esse almejado Tekô Aragudê, o jeito sagrado de ser. Caê é indígena do povo Guajajara, cantora, compositora, atriz, autora, é também fundadora do coletivo Azuruhu, que potencializa os indígenas de contexto urbano. Se eu soubesse sempre da força que carrego, fico tipo um cavalo sem entender a força que eu tenho. Se eu soubesse sempre da força que carrego, fico tipo um cavalo sem entender a força, a força.
podcast Copiou Parente, apresentado por Esther César e Cristian Ariu, é o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Eles têm abordado projetos que fazem parte da agenda anti-indígena no Congresso, e o tema do episódio de hoje é a PDL 28. Estão ouvindo? Esse é o som da boiada tentando passar a qualquer custo para destruir direitos, inclusive direitos já conquistados. Desta vez, apresentamos para vocês novas letrinhas. Estamos falando do PDL 28. PDL é um projeto de decreto legislativo que, caso seja aprovado tanto na Câmara como no Senado, começa a valer imediatamente e não depende da validação do presidente da República. Bom, e o que esse projeto tem a ver com os povos indígenas? Então, parente, basicamente, o PDL 28 retira a sede do município de Pacaraíma, em Roraima, da terra indígena São Marcos. O autor da proposta, que é o senador Messias de Jesus, do Partido Republicanos de Roraima, justifica que a permanência da cidade no território indígena atrapalha investimentos e empreendimentos no local. Daí, seria necessária a exclusão desse trecho de dentro da área. Mas esse local é território indígena, senador. A terra indígena São Marcos foi homologada em 1991. Já o município de Pacaraíma foi criado só depois de 4 anos, em 1995. É um projeto maldoso, porque além de afetar o modo de vida de quase 10 mil indígenas de 5 povos diferentes, ameaça outras terras já demarcadas em todo o Brasil. Mas essa PDL é inconstitucional, porque em termos jurídicos as terras indígenas são inalienáveis, indisponíveis e imprescritíveis, ou seja, ninguém tem o direito de roubar, reduzir, modificar ou vender esses territórios tradicionais. Quem explica melhor essa questão da inconstitucionalidade do PDL 28 é o procurador do Ministério Público Federal de Roraima, Dr. Alisson Marugal. Então, existe uma inconstitucionalidade formal nesse caso que afeta até a separação de poderes, né? Porque é o Congresso Nacional invadindo uma competência que é atribuída exclusivamente ao Poder Executivo. Então, existe essa inconstitucionalidade formal. Do ponto de vista material, evidentemente que esse decreto acaba restringindo o usufruto exclusivo das comunidades indígenas em relação àquele território. Então, do ponto de vista material, substancial desse decreto, também há uma inconstitucionalidade. Nossa produção conversou com a deputada Joênia Wapichana, do Rede de Roraima, que explicou alguns pontos críticos desse projeto. Olá, ouvintes do Copiou Parente, que é Joênia Wapichana. Olá, Joênia. Realmente, o PDL 28, que está em pauta na Câmara, traz uma série de vícios inconstitucionais. O principal problema é justamente fazer uma alteração de uma demarcação de terras indígenas através de um procedimento legislativo que é o PDL, e tenta modificar, alterar uma demarcação, uma homologação de uma terra indígena já consolidada em 1991. Agora, isso pode gerar um precedente muito negativo para todas as terras indígenas no Brasil, porque se isso for uma prática constante, vai dar uma insegurança a terras indígenas já consolidadas, registradas, inclusive em cartório. Porque o processo pode trazer tanta insegurança jurídica, porque ele abre precedentes para fragmentar outras terras já demarcadas. Isso acontece porque, a partir do momento que excluírem a sede de Pacaraíma da terra indígena São Marcos, grileiros, invasores e grandes fazendeiros podem usar isso ao seu favor para pressionar pela anulação da demarcação de outras terras. É muito perigoso. É algo que, de fato, é inconstitucional. Seria infringir um direito já adquirido pelos povos indígenas. Seria voltar atrás e ir contra a própria Constituição, que assegura que títulos de terra registrados dentro dos territórios indígenas não valem
e que a implantação de projetos e atividades que não estejam de acordo com a vontade dos povos indígenas nessas áreas também não pode acontecer. A nossa produção também entrou em contato com Marcelo Pereira, que é o coordenador geral da Associação dos Povos Indígenas da Terra São Marcos, para falar sobre o posicionamento dos povos indígenas da região sobre esse assunto. Sobe o som. O que a gente está questionando hoje não é o município. O que questionamos hoje é a exclusão de uma parte do território de São Marcos. A terra é nossa, a terra dos povos indígenas, garantida por lei, garantida na Constituição. Sofremos. Várias lideranças perderam a vida, passaram dias e noites se reunindo, lutando para conquistar essa terra. E nós, como membros e juventude desse povo, desse território, não estamos dispostos a abrir mão de nenhum milímetro de terra para o governo federal, para o governo estadual ou municipal. E Marcelo, por que vocês não podem abrir mão do território de vocês? Porque direito não se negocia. Direito conquistado a gente deve manter e a gente vai manter como liderança indígena do povo Macuxi, representante de 49 comunidades, pouco mais de 7.500 indígenas de 5 povos diferentes, que vivem em 3 etnorregiões, as quais precisam participar dessa definição sobre o PDL e sobre o futuro da terra indígena São Marcos. E o que esses parlamentares estão fazendo é um crime contra os povos indígenas, é um crime contra a Constituição. E nós vamos resistir até o fim. O PDL 28 passou pelo Senado em 2019 e agora está em pauta do plenário da Câmara e pode ser votado na volta do recesso legislativo. A articulação de deputados da oposição, como a Joênia Wapichana, permitiu o adiamento da análise do projeto nas últimas semanas. Eles estão preparados para os próximos passos dessa batalha contra o PDL. Nós apresentamos vários pedidos de retirada de pauta, tentamos sensibilizar os parlamentares, solicitamos através do deputado José Ricardo, dentro da Comissão da Amazônia, para que tivesse uma audiência pública, pudesse ouvir as lideranças indígenas da terra indígena São Marcos e da Raposa Serra do Sol, que é uma terra também que vai ser impactada. E solicitamos audiência e reunião com o próprio relator Marcelo Ramos e fizemos isso também a semana passada para que ele ouvisse as lideranças indígenas e entendesse que em nenhum momento houve uma consulta prévia, livre, informada com as comunidades indígenas, seus representantes e suas instituições representativas. Então, foi deixado clara essa mensagem pelas lideranças que participaram dessa reunião com o relator. Temos conversado também com o próprio presidente da Câmara, falando do absurdo de pautar esse projeto em sentido de urgência e o desrespeito que está havendo. Também apresentei emendas ao próprio PDL e fiz meu voto separado, justamente para deixar clara a inconstitucionalidade que está havendo dentro do texto do PDL 28. Então, logo, se há um resultado negativo, nós também estamos preparados para entrar com alguma proposição no judiciário. A união do rapper Kunumi MC com os grupos Os Guarani e Bro MCs gerou uma música potente que denuncia o extermínio dos povos originários e dos recursos naturais e faz uma conexão com o ouvinte. Kunumi MC, em 2014, foi convidado para representar a causa indígena na abertura da Copa do Mundo e ficou conhecido mundialmente por ter levantado a faixa Demarcação Já. Tem um álbum gravado, livros publicados e estrelou um documentário. Desde 2014, os rappers do duo Os Guarani, residentes na terra indígena Jaraguá, em São Paulo, se colocam contra a PEC 215 e evidenciam a necessidade da demarcação de terras indígenas. O grupo Bro MCs é pioneiro no Brasil em rap indígena. É composto por Bruno, Charles, Clemerson e Kelvin. Em 2016, teve sua história contada pela série Guateca, que foi transmitido pelo canal Futura e está disponível em streaming via canais Globo.
e escrito com um pensamento nativo que retrata uma realidade. Não uma ficção, e sim uma tradição vivida de coração, que irá nos contar nessa canção dos Bro MCs, Os Guarani e Kunumi MC. Na missão surgiu essa grande união. Kunumi MC, direto da aldeia para o mundo vai surgir. Happy nativo, omae, oguerumbara ete. Ochau kanyandere kote, ko apu jai ko are. Chondaru kweru ja jokuranguera ba. Nyama enyandere ko a, kuringwe onye mangama. Jaguata, chupive, chumpa kweru, oguerumbara ete. Japita, petengua, nyaporandu, nyanderu pe kambu agua chu unyama, nyanderu pe. Teko apure koborai rogure koroi kore kobarete aguai ajua japo achauka nyande guade wupe bacha pabuete oiko juro aka agu juka konyande omogu a ba ashkringwe oikana peche wiru pambo vai pana upu irero ke ha aremete nyande wupe a uina barete jare konyande upu jabu ama nyande rumbo jera kagu puna uapu povera tupa kore ogata apita petengua purando nyete gua putugwe ojepe a kringwe ogata putugwe ojepe a kagu ojekwa. Ko apeni ko apiha bro ngwahe upesha jae ruralista rapuka agro ombo jashire repatia hai hashini oputai barete mata queimando fumaça subindo burujá fazendo piada lá vem caveirão derrubando barraco tiro e tiro em cima do povo é Guarani é Kaiowá somos taxados de vagabundo Haeteguá ko apiha pendo catui pejembae puxe aime apani baracá tacorre apu rojeguá oreroju Haeteguá no canichego invocativo nativo Kaiowá Guarani resistente guerreiro, estamos de pé, de arranha de coeira pra esse rolê. Hetero etia, pediu xendiwe. Salve as mulheres guerreiros que lutam, batalha com nhanguenha desse. Hetero etia, já chucar de lutar. Kunumi, Os Guarani, Abro, MC, Ogueru, Rechucar. Guarra Eteguá, MS, SP, pediu pendeawe. Coab com nhandê, nhangua, renhande, awe. NS, 67, AP, Rap Barate. Macabe, chip, mais forte, Rimania, Nhanengue. MCs, Os Guarani, filhos da terra, estamos aqui. Itacupé, igual MC, de diploma na mão, no rolê, no proceder, novamente pelas ruas de São Paulo, gostamos de morar no mato, cola junto, aliado, muitos nos deixou, mas a luta não acabou, genocídio continua, mas a mídia não mostrou, sou Chondaru que restou, vim falar de amor, eu não sou o promotor, floresta nativo, somos protetor, no alto da montanha, filhos do Tupã, revoltado em estado não pensa da mesma forma nas aldeias. Continua, reza nossa voz, é por nós. Arecorte, Mbogwe, Jureru, arquiteto do universo Tupã. Somos o futuro que o passado tentou apagar. Um dia a gente ensina real disciplina. Rap Chondaru na voz, rap nativo é nós. Decoar, maioria já passou por depressão. Ter motivação e levanta, irmão. Outra vez a chuva vem, me mostra quem é quem. Eu só quero fazer o bem. Mais moradia, menos violência. Salve, salve, rapaziada. Aqui é nós, Bro MCs, junto e misturado, assim que é. Sou da mata, sou da selva, sou da terra, sou herdeiro. Não pago pau pro fazendeiro, não me calo, não desisto. Militante da luta, Guarani, Kaiowá, Kaagurereguá. É nós na fita, pode pra demarcação já. Gerente, coeira, ou sofrer com Iurerê. Enquanto vocês comemoram, meu povo largado na beira da estrada, comendo farelo, bebendo saloba, dentro de um barraco com cheiro da mata. Com a Piapora, Rei, Amombe, Urra, Eteguá, Awa, Mitango, Ojeguá, Iurerê, Razé. Enganado pelo sistema, abandono cultural. Não ao marco temporal. Não ao marco temporal. Não! Nosso luto vira nossa luta porque somos sementes. Chepecharaju, Gautino, Pataxó, Paulo, Paulino, Guajajara, Aritana, Chejare, Bernardina, Chondaru e Chondaria, Queiro que cantaram, vivem cada um de nós. Não sei se vocês, não indígenas, vão me entender, mas me disse tô errado se puder. Pantanal, Regua, Oinhamo, B.U., Boeran, Kaabu, de toda Bia, Yala, Ukaipa, Oinu, Juruá, Opuana, Chaha, Eramo, Nyamono,
de Iwa é Jawi e Poroque, aldeia de Pitentampuá, Nhane Moino Baje Tuawa, com sistema opressor, e Jau Oino que nós, indígenas, civilizados, integrados, Mandenya de Quai, injustiça racha, o Japão, Nhante Povure. Pesha juga shuka ko hima ko ape ko imbarete ko ape nyai minyande koira ko ape nyande ko jajuja shuka mashagwa pa ko ape ko haete ko ape ko hima nyande jajapo ko ape haejo para happy nativo ko ape nativa sistema acânico o dispara ko ape ko happy hae guarani imbarete ko ni ko ape kaiwa embora rei ko ape gatilhado anike carture putare mosca ko ape ko bro MCs primeiro um arre o rima she happy ko o começar she batalha ko ape ko aguera ha ko ape happy embora rei o era maha ema ko luz de esperança ko ape guata ko anganyande barete awaquera nye ko ape imbarete ko anganyande jashuka ba epa ko haete etama ko sha pa shagami kari kwera ha ekwera o japunande aware ko ape ko nyande ko awaquera ndo katiku japaranya mapu anyande awape entonces ella puse kaba esha kore hima ko ape imbarete ko ape ko shuka ko ape ko dura mapu awas cada ua tene mojo pico já chupi. Não adianta tentar nos calar com ape orembarete mensagem com ape gueru rap guarani ou arrembarete pe com ape roine carai com ape com asemba epa com ape roe ha pouco de tudo uma epa com ape de sistema com ape de ao ape ha. Eu sou a Tati Kaiowá, comunicadora indígena, e você acabou de ouvir a Rádio Ajorerecô, ação de jovens indígenas de Dourados, Mato Grosso do Sul. E esse episódio foi produzido com a equipe AGE e a edição de Cadu Modesto. Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Até a próxima, parentes! Filho dessa terra originária, Kaiowá, preparado pra batalha de amanhã, tupa com anga, yandeiro, assa, amiga, reputar, bonde, pique, depo, addiction, dire, awaqueira, dire, rap originário, dire, nação indígena, com aperoime, originário, queira.